Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é mais um Impressões Semanais de ReZero episódio 24. É o penúltimo episódio, tá acabando e a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada depois. Tem chance disso acontecer, a ReZero tá vendendo razoavelmente bem em termos de Blu-ray e DVD e a Light Novel dele também ganhou um bom momento. Não é nada fantástico, não é um mega hit ou coisa do gênero, mas vendeu bastante para ter chance de uma segunda temporada. O problema é que não tem material bastante para uma. Agora, nesse final de mês, o autor vai publicar o volume 9 da Light Novel. E o volume 9 adapta esse finalzinho do anime, vai adaptar os episódios 24 e 25. O autor adiantou material para staff para eles conseguirem fazer esses episódios. Então, no final desse mês vai acabar a ReZero, o anime, e a Light Novel vai terminar certinho onde o anime parou. A partir daí vai ter novo conteúdo. Lógico, você pode olhar a Web Novel na internet. A Web Novel é a versão amadora. O autor publicou essa história na internet de graça. É como uma história amadora. Uma editora comprou os direitos e ele começou a republicar ela em formato Light Novel. A Light Novel tem algumas alterações, ele corta algumas partes, altera um pouco outras. Então, não necessariamente, se você sabe as informações da Web Novel, você sabe tudo certinho o que vai acontecer nessa história reescrita que ele está fazendo. E o anime é baseado nessa versão do Light Novel, não no Web Novel, vale avisar. Então, até ele publicar mais umas 9 ou 10 Light Novels para ter material bastante para uma segunda temporada, deve demorar pelo menos mais uns 2 anos. Se ele escrever rápido, vai ter que escrever uns 4 a 5 livros ao ano. Dá para acontecer, mas, como eu falei, mesmo que tenha uma segunda temporada de ReZero, deve demorar alguns anos. Bom, eu comento melhor sobre isso numa análise de chance de segunda temporada, vamos ao episódio em si. Esse episódio 24 começou como muitos esperavam, porque o personagem morre e volta no tempo. Até por isso, quando ele morre não tem mais tanta tensão e tal, porque você já está esperando. Ele vai morrer e voltar no tempo. Mas ele vai voltar lá atrás. Não, aparentemente o loop dele já mudou de checkpoint e ele tá naquele... Ele pegou o checkpoint depois da baleia agora, então mudaram a parte onde ele volta. Então já ficou de boa, ele não precisa passar por toda aquela parte da baleia de novo. E ele usou esse aprendizado dele do passado para deixar a situação o melhor possível no presente. É o que ele fez em todos os outros loops, então não mudou grande coisa. Essa é a parte de ReZero que quebra um pouco a tensão, porque tem sempre aquele negócio de o personagem pode voltar e refazer tudo direitinho, não tem aquele problema permanente por enquanto. Tudo que deu errado na história até agora, o personagem pôde consertar, por assim dizer. Lógico, ele teve aquela parte que ele decaiu e tal, nos episódios 13 a 17, mas ele acabou consertando, porque ele voltou desde aquela parte lá e acabou fazendo tudo direito. Então, tudo em ReZero aparentemente pode ser consertado. Tá faltando um problema lá que não tenha conserto, ou uma desgraça, alguma coisa assim. Para o personagem não ter sempre essa facilidade. Tá de boa, eu conserto no próximo loop. Em algum momento não deveria ter isso, pelo menos essa é a minha opinião da história. Bom, o diretor... manja muito, o diretor e o roteirista, staff em geral, tá manjando de onde terminar os episódios, de onde voltar. Tirando esse episódio a parte que terminou não foi tão legal assim. Mas comparado a outros animes que eu vejo, caramba, tem diretor que não tem tato nenhum pro negócio. Você pega Gringar, por exemplo. O diretor terminava em partes de boa, ele podia terminar numa parte um pouquinho antes e tal. Em Gringar, eu já fiz um review de Gringar, pra quem não conhece a história. É um anime de aventura com slice of life e drama. É o mais fácil de definir. Lembra um pouco jogos de RPG por causa do sistema de skills e tudo mais dele. Mas ele tinha uma peculiaridade muito grande, que era o diretor sempre querer terminar com o anime de boa. Tinha algumas situações de tensão e tal, pesadas, mas ele sempre queria terminar elas e terminar numa situação um pouquinho depois, que deixava tudo de boa, lá todo mundo na paz, dormindo na cama, tranquilo. Aí eu, não, termina numa situação tensa, para deixar o público com vontade de ver o próximo episódio. Mas não, ele nunca fazia isso. Agora imagine se o diretor de ReZero tentasse fazer a mesma coisa. A gente terminaria no começo desse episódio, nessa partezinha, que o Subaru voltou, em vez de terminar naquela parte tensa pra caramba do episódio anterior. Então, tem diretor que parece que é maluco. Esse diretor fez isso de propósito, de Gringar, terminar nas partes mais relax, porque ele queria dar um sentimento de paz e tranquilidade pra quem assistisse um anime de aventura. Não faz sentido nenhum, mas é o que ele queria. E ele fez isso quase o anime inteiro. O cara era muito doido, eu não entendo esse diretor não. Mas pelo menos o de ReZero é mais pé no chão nesse aspecto. Ele quer que o público fique empolgado pro próximo episódio, então termina geralmente em partes mais tensas, ou de drama e tal. Nesse episódio, no caso, não tinha, eu acho, um lugar melhor para ele terminar do que aquele. Mas a luta estava muito tranquila, tava tudo saindo do jeito que o Subaru queria. Aquele palhaço, aquele bispo, não era mais uma ameaça, ele era mais engraçado que outra coisa, resmungando lá tal, que estavam prevendo tudo que ele podia fazer e tudo mais. Então acabou não tendo lá muita tensão.
Agora tem aquele cavaleiro lá que deve acabar com ele sem grandes problemas. Eu espero que ainda tenha uma surpresa no episódio final, alguma coisa inesperada e tal, porque tá tudo saindo certinho demais. Lógico que teve partes interessantes no episódio, não quer dizer que não teve nada interessante. Teve uma cena que chamou bastante atenção, por exemplo. Não é essa que eu tô falando, é a cena da Emília. A Emília comenta finalmente lá sobre por que eles estão atrás dela. Ela serve, ou aparentemente eles querem testar se ela serve, de receptáculo para a bruxa, como um corpo lá para a bruxa reencarnar naquele mundo. Então quem tava cogitando que não, a Emília é a bruxa e tal, ela tá fingindo e tudo mais. Não, a Emília com certeza não é a bruxa, ela só serve de impossível receptáculo. O que deixa na dúvida por que mataram ela. Porque esse é o teste que eles queriam fazer, se ela era poderosa bastante para segurar eles e tal, porque em todos os outros loops ela morreu. Então, e ficou o corpo dela lá, que eu me lembro, ou não? Acho que ficou o corpo dela na cena. Então, não tinha nem... Eles não pegaram o corpo nem nada. Qual era o teste que eles queriam fazer se ela servia de receptáculo ou não? Deixaram bem claro isso e eu acho que nem vão deixar. Não tem mais tempo para isso. Então a gente vai ter que esperar adaptarem, quem sabe, uma segunda temporada para explicarem melhor esse negócio da Emília servir de um corpo para a bruxa. Bom, fora isso, não teve mais nada de muito para comentar nesse episódio. Foi um episódio mais tranquilo, como eu falei. Tudo saiu de forma fácil demais pro Subaru. Tudo bem que ele sofreu no loop anterior, aconteceu um bando de coisas que ele não esperava, mas agora com o aprendizado de tudo que deu errado no anterior, ele tá fazendo tudo certinho nesse. E por enquanto não tem previsão de alguma coisa dar errado. Tomara que tenha uma surpresa no episódio final. Eu não gosto desse negócio de dar tudo certo demais, porque tira a empolgação do negócio. Não tenha aquela imprevisibilidade, aquela tensão na luta. A luta terminou super de boa, eles estavam humilhando o palhaço, não tinha nem grande animação ali. É uma das coisas que deu uma decaída nesse episódio, foi a produção. O episódio foi bem fraquinho nisso. Eles talvez tentem compensar no episódio final. O episódio final, o primeiro episódio e geralmente o último, são os que investem um pouco mais para tentarem umas cenas mais fluidas e tal, para chamar mais atenção. Então eu creio que deva ter alguma coisa mais interessante no começo do episódio que vem. E no final dele talvez aconteça uma coisa inesperada e tal, até para eles fazerem marketarem o pessoal ir para Light Novel depois, se catar Light Novel. Então eu tô esperando que aconteça alguma coisa, porque esse episódio foi mais, ok e tal, não foi ruim, mas não me empolgou realmente como o anterior. O anterior eu gostei bastante. Por enquanto, eu acho que os melhores episódios de ReZero foram o 15 e o 23. Foram os episódios que mais me impactaram, tá? Teve muita desgraça e deu aquele impacto realmente. Esse episódio foi tranquilão demais, eu não gosto de ReZero quando dá tudo muito certo. Eu acho que ele funciona melhor pra mim quando tem bastante desgraça. Pode ser porque eu sou meio sádico, quem sabe, mas é porque também dá aquela sensação de tensão maior e tal, me impressiona mais. Esses episódios mais tranquilões e tal me impressionam muito. Bom, é isso, acho que eu comentei tudo de mais relevante. Como extra, quem tiver interessado, eu botei lá no blog a previsão de vendas, a parte 2 da previsão de vendas. Mudou um pouquinho comparado à primeira, deu uma melhoradinha de leve em alguns animes, mas ainda não tá legal. Essa vai ser uma das piores temporadas em vendas do ano. Então quem tem coração fraco, é melhor nem dar uma olhada, porque a coisa tá feia lá. Quem já se acostumou em ouvir desgraça aqui, que eu falo muita coisa, muita desgraça, é o anime não tendo segunda temporada, dentre outras coisas, então quem já se acostumou com isso, pode ir lá dar uma olhada que você vai sobreviver. O link tá na descrição do vídeo. A gente fica por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima!